Boa tarde, amigos, os donos da bola desta terça-feira no ar, na Band TV, canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aí em Torres, fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, você nos acompanha no canal 38 HD ou no canal analógico de número 10, no centro do estado do Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, canal 40 HD ou no canal 21 analógico. São muitas informações, muito debate, a sua participação sempre muito bem-vinda aqui conosco no Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o mesmo endereço eletrônico, @DonosDaBolaRS. Vamos à Central Band do Esporte, lá está o João Batista Filho. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu começo falando sobre o treinamento desta manhã que acompanhei do Internacional. O técnico Argel fez 6 modificações. Eu falei 6 modificações no time titular. Muriel volta ao gol do time colorado. Na direita, William. Leandro Almeida finalmente vai estrear pelo lado direito de zaga ao lado do Hernando. Na lateral esquerda, outra novidade, que não é tão novidade assim, Arthur está de volta. O meio-campo tem Fernando Bob em losango. Fernando Bob, o primeiro volante, Rodrigo Dourado mais à frente, Anderson pela esquerda e centralizado Luiz Manuel Seiras, meio-campista contratado venezuelano, vai estrear, está no bid já da CBF. No ataque, Sacha e Vitinho, ou seja, 6 modificações no time vermelho. Meneghetti. Me ajuda aqui, João. Muriel, Leandro Almeida, Arthur, o Bob, o Seiras, e tu está considerando quem é a sexta, o Anderson? O esquema tático é, deixa eu ver aqui, a saída são 6 modificações porque tem a saída do Gustavo Ferrares, que tem uma lesão, uma pequena, não chega a ser uma lesão muscular, mas ele tem uma dor na coxa e por isso vai parar por um tempo. É que na verdade o Anderson está sendo mantido no time, quase daria para dizer que são 3 volantes, né, esse losango. É o Bob com 2 volantes. Mas é que estás considerando o Anderson como volante, né? Sim. E eu não considero ele como volante. Mas a gente tem que começar o nosso debate porque os resultados negativos estão levando o Argel a mudar o time. O Internacional vem de 3 resultados que eu considero negativos. E especialmente a derrota em casa para o Botafogo. Mas mesmo o empate com o Curitiba, quando o Inter tinha plenas possibilidades de alcançar os 3 pontos, e começou essa sequência com a derrota para o fraco, para o medíocre Figueirense lá em Florianópolis, de 9 pontos o Inter conquistou 1. O Argel está mirando o Grenal, na minha opinião, mas já pontuando aí o jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Meneghetti, eu tenho muito medo de mudanças em demasia, tá? Embora algumas sejam compreensíveis. O Seiras veio para jogar, foi contratado, tem que iniciar. Você já está pensando no time do Grenal, por exemplo, quando tu joga hoje, joga nesse jogo para estar preparado. Muito bem. O Arthur é uma questão técnica. Ele tirou o Arthur por deficiência técnica, colocou o Jefferson. Agora retira o Jefferson, coloca o Arthur. Coloca o Jackson, tira o Jackson, coloca o Muriel. Me parece um pouco de falta de convicção do Argel. E olha, querendo ou não, ele está torrando o jogador. Ou tu acha que não? Vai vir com essa história de rodízio no gol? Nunca foi falado. Não, mas ele não pode deixar de mexer no time, sob pena de que algum jogador seja acusado de ter fracassado. 6 mudanças, Meneghetti, é muita coisa. É muita coisa. Mas ao que parece vão jogar os melhores. Não Pelo sei, menos nessa não condição. sei, Eu acho que tem 2 coisas. E tu usa muito uma frase que o que parece é mais importante do que é. O Argel assinou um atestado de que ele cometeu um erro na escalação do Inter contra o Botafogo. Embora o Jefferson tenha entrado contra o Atlético Mineiro, ele recoloca o Arthur no time, que eu também não sei por que saiu. Mas ele era criticado, o Arthur, porque o problema do Arthur não é o Arthur. Esse problema não tem no lado direito. O grande problema que estourou no Arthur é que o Arthur ficava sozinho no lado do campo. Faltava alguém para justamente auxiliar na marcação. O goleiro se mostrou instável nesse primeiro jogo. Não pode tomar 3 gols do Botafogo da maneira que tomou. O Alan Costa é o Alan Costa.
Internacional contratou um zagueiro para utilizar. Então, ao mesmo tempo que pode parecer que ele esteja queimando os jogadores, ele assinou um atestado de que, de repente, ele cometeu alguns equívocos na escalação contra o Botafogo. Zé Aldo. A dúvida do Daniel me parece que, a mim pelo menos, não existe. Por que entrou o Jefferson no time? Porque contra o Atlético Mineiro, ele jogou uma enormidade. E ele ali insinuou uma ideia de que dava mais ao time do que Arthur vinha dando. Então ele teve uma segunda oportunidade. Não conseguiu se firmar. Aí concordo com o Ribeiro, me parece uma precipitação do técnico que não permitiu uma sequência para esse jogador e já queimou o atleta. Ele ficou um longo período parado, vem de uma recuperação de uma cirurgia, me parece que ele deveria ter sequência. No mínimo 4 a 5 jogos, não ser torrado do modo como está sendo torrado. O problema é o seguinte, quantos gols o Inter tomou nos 3 jogos? 7. É isso? 3 do Botafogo. 7 em 3 jogos. 1 do Curitiba. E 3 uma defesa que não era vazada, praticamente não era vazada. A defesa internacional desandou, né? Desandou. Perfeito. Aí o que é? Até a 8ª rodada, o Paulinho colocou para mim aqui, o Internacional havia sofrido apenas 3 gols. Então o Inter nos últimos 3 tomou 7. Bom, evidentemente que há um problema. Então... mas foi o Paulão que saiu e a defesa do Inter desandou. Sem o Paulão. Pô, agora é pouquinho. Será que é tudo isso? Mas o goleiro... Não, mas o Danilo Fernandes tomou gol. Tu não pode ter dúvida entre o Paulão e o Léo Costa. Me desculpa, tu não pode ter dúvida em relação ao Paulão. Vai jogar o Leandro Almeida. Tu não pode ter dúvida em relação a Danilo Fernandes e Muriel Jackson. Não tem dúvida nenhuma. Para, Estou falando o seguinte, é que... qual é o diagnóstico do Argel? Está na prática. Quantas posições ele está mudando na defesa? 3. Mas ele perdeu, Ribeiro. Ele perdeu o Paulão, a questão da lateral, ele quis mudar. E o goleiro, peraí, ele foi obrigado a mudar. Ninguém perde o Danilo Fernandes impunemente. Ele Exatamente. É hoje o melhor goleiro em atividade no Brasil. Mas o Inter tomou 4 gols com ele. Muito bem, muito bem. Não é o goleiro. É o goleiro, porque se não tivesse o Danilo Fernandes, talvez tivesse tomado mais, e aí tu estaria compreendendo o que eu quero dizer. Não posso. Tu tem um goleiro que tu comanda... Não. Contra o São Paulo, o Danilo Fernandes fez uma baita partida. Tu comanda tu tem um goleiro. Tu tem um goleiro que comanda a defesa. Quer dizer que ele defenderia as bolas que o Jackson não defendeu. Provavelmente. Provavelmente, Ribeiro, provavelmente. Ele é mais goleiro. O Jackson entrou inseguro, entrou tímido, não comandou a defesa. O Danilo Fernandes, além de jogar com os pés, joga com a cabeça, grita com os companheiros, intercede quando o cara está se atrapalhando. Ele é uma das figuras que avaliza esse momento do Internacional. Nós não temos que comparar. Também acho que com isso eu estou elogiando, eu estou aqui elogiando a direção do Internacional pela reposição na saída do Alisson. O Danilo Fernandes, que até era quase assim meio que óbvio que era a bola da vez, que era o goleiro a ser contratado, o Internacional contratou o jogador certo. Ele é um baita de um goleiro. Perfeito, mas baita de um goleiro. O Danilo Fernandes está fora. Nós temos que comparar Muriel e Jackson. Mas nós temos que... nós temos que levar em consideração o que aconteceu, Ribeiro. Isso é fato. O que aconteceu. E há uma diferença gritante entre o titular e os reservas. Isso também contribui para os gols que o Internacional tomou. Para um pouquinho. O que nós estamos tentando fazer... A saída de gol dele, ele é muito mais seguro. O Jackson sentiu, infelizmente, a responsabilidade. Ele sentiu? Ele não foi bem... Não. O terceiro gol era defensável. Eu questiono o segundo. Era, Ribeiro. Era. Eu não concordo. Eu já vou chamar o João, o Zé Aldo só quer carimbar o assunto. A nossa ideia é fechar um diagnóstico. Quais são as razões que levaram o Inter a tomar 7 gols em 3 jogos, quando até então era a melhor defesa da competição? A mim parece claro. Primeiro, o goleiro é o último dos fatos, mas é um dos fatos. Mas tomou também com o Danilo. Isso já tem... O Paulão, para mim, é a principal razão. A saída dele desestruturou o sistema defensivo. E, em segundo lugar, o Inter, quando ganhou do Atlético Mineiro, se permitiu tentar avançar no processo de evolução. E aí ele soltou mais o Fabinho, deixou o Dourado sozinho, o Dourado estava voltando, ele sobrecarregou o Dourado lá no jogo contra o Figueirense, e aí começou a não ter boa cobertura para a defesa que perdeu o Paulão. Se desmanchou a defesa do Inter como sistema. Também acho, concordo contigo, Zé Aldo. João Batista, quer informar aí? Diga lá, João. É para contribuir até com o que o Zé Aldo estava falando e o debate de vocês. Primeiro, algumas informações. O Meneghetti disse corretamente, a direção do Inter contratou o Danilo Fernandes. O Daniel Pavan, preparador de goleiros do Inter, foi quem indicou o Danilo Fernandes e foi ele que bancou e brigou lá dentro com todo mundo, porque esse era o goleiro para ser o substituto do Alisson.
Mas eu não quero desmerecer o trabalho do Pavão, só que o grande fiador do momento do Internacional é o Paulão. E eu vou explicar por quê. A gente até fez um levantamento aqui antes do programa. Antes da lesão do Paulão, o Inter teve 9 partidas, sofreu 5 gols, ou seja, média de 0,5 por jogo. Meio gol por partida no máximo, em 9 jogos. Nas 3 últimas partidas sem o Paulão, o Inter sofreu 5 gols, média de 1,60, 1,6 por jogo. Ou seja, a saída do Paulão, em números, representou uma situação muito grave na defesa do Inter. Tanto é que depois, vocês podem até debater, o Inter está tentando até apressar o retorno do Paulão para que ele possa jogar no Clássico Grenal contra o Grêmio. Seria um reforço e tanto e mudaria aí o sistema defensivo do Inter. Eu estou na linha dos Realdo nessa aí. Olha só, também quero fazer referência a esse elogio aí, essa lembrança que faz João Batista ao Daniel Pavão, preparador de goleiros internacional, por ter referendado, ter atestado, ter indicado o Danilo Fernandes como reposição ao Alisson Pavão, que a gente sabe faz um elogiável trabalho à frente dos goleiros colorados. Ribeiro Neto, diga lá. Pessoal, presta atenção, em tempos de crise e inflação galopante, preços altos, você está com seu carnê enorme, tem o financiamento do carro e não está conseguindo pagar? Pois o Rafael da Cima Consultoria tem uma baita dica para você, Rafael. Olá, você que assiste os Donos da Bola, hoje a gente traz novidades para você ficar um pouquinho mais tranquilo. Veja agora a história do João e saiba que ela pode ser a sua história também. Roda para mim o vídeo. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos e ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos, reduzindo o valor das suas parcelas, negociando bem a sua dívida e economizando muito dinheiro e realizando seus sonhos. Esta pode ser a sua história e nós podemos te ajudar. Ligue pra gente. Simon Consultoria e Assessoria. Ficou claro? O João já resolveu o problema dele, agora você pode também resolver o seu. Anota aí o nosso WhatsApp ou liga pra gente. Entre em contato com a gente porque as 10 primeiras ligações terão um desconto imediato e exclusivo. Respire aliviado, nós podemos te ajudar. Anota o telefone aí, 3012-8899 ou mensagem de WhatsApp 9600-6200. O Rafael deu um recado e a Simon pode ajudar você imediatamente agora com o recurso do WhatsApp para aproximar ainda mais você. Mande o WhatsApp para 96006200 que a Simon te ajuda a correr atrás do seu prejuízo. Redução da dívida do financiamento do seu carro pela metade do valor é na Simon Consultoria. Obrigado, Ribeiro. Olha só, a semana é de pressão para o Grêmio. Depois de 2 derrotas seguidas, o time precisa buscar a recuperação contra 2 adversários diretos. Daqui a pouco você vai conferir isso aí, porque realmente o Grêmio, que também vem de resultados perigosos, o Grêmio saiu do G4, inclusive, e precisa buscar recuperação. Meneghete, na última dissertação do Roger... Como assim dissertação? Eu estou utilizando a expressão que ele utilizou, né? Por que tu debocha do Mas não estou debochando. Ele falou, a última debochezinho. resposta do Roger, da sua entrevista coletiva lá contra o Atlético, foi o seguinte, que ele estava reclamando da pergunta feita pelo repórter, porque ele disse, eu já dissertei sobre isso faz 10 minutos. Ele falou isso? Então, o Roger dissertou na última partida que realmente a equipe jogou abaixo da sua qualidade. Só que me pareceu, numa dissertação linear, entendeu? Que as valências apontadas pelo Roger são bem maiores do que ele está dizendo. E é isso que me preocupa. Mas o quê? Valências? As valências. Porque tu sabe que as valências coletivas, elas elevam a qualidade individual. Agora tu falou isso, eu me lembrei que eu vi o Tite comentando a final da Copa América, inclusive ele falou que venceu o time que flutuou com transição. Sim, sim. Achei legal essa linguagem. O Grêmio, por exemplo... Uma coisa assim meio vendedor da Amway, assim, sabe? Isso aí. Flutuou com transição e tal. Então, assim, o Grêmio não flutuou, entendeu? O Grêmio arrastou lá no Paraná. Vamos ver a pressão, então, que está aí sobre o trabalho do Roger, do vestiário, do Grêmio. Essa sequência é ruim no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Perder é ruim, mas acontece. Perder 2 vezes já é o suficiente para machucar.
O Grêmio foi derrotado pelo Vitória na Arena e pelo Atlético em Curitiba. Dá para ver essa situação por dois lados. Um deles é a questão psicológica. Derrotas deixam todo mundo insatisfeito. Para o Ramiro, então, nem se fala. O volante foi expulso pela segunda vez em 5 jogos. Um momento de descontrole meu, que já foi resolvido dentro do grupo. Já pedi desculpa a todos pela minha atitude, que foi errada. Eu me equivoquei na atitude e acabei sendo punido com cartão vermelho de forma correta. O outro ponto de vista é a tabela. O tricolor caiu 2 posições e saiu do G4. As derrotas já aconteceram e não tem como voltar atrás. O Grêmio vai ter que olhar para frente a partir de agora. E nas 2 próximas rodadas, as partidas prometem ser ainda mais difíceis, contra adversários que também brigam pela parte de cima da tabela. Primeiro tem o Santos, que no final de semana goleou o São Paulo e subiu para a 3ª posição. Aí no domingo, aquele jogo que mexe com a cabeça do torcedor gaúcho, o clássico Grenal. Vindo de 2 derrotas é um momento crítico e muito delicado para a gente, né? Tendo essa sequência de Santos e Inter, que são 2 grandes equipes, a gente sabe que precisamos muito vencer e a gente vai em busca disso já na quarta-feira contra o Santos e posteriormente no clássico. E numa semana decisiva como essa, a cabeça tem que estar no lugar. E mais resultados negativos fariam o time se afastar dos líderes. O emocional ele é muito importante estar sempre 100%, né? A gente sabe dessa cobrança que a gente vem tendo por parte da torcida. Não levar para dentro de campo, não carregar o grupo com essa pressão para que a gente consiga ter bons resultados e automaticamente que a gente conquiste coisas importantes. O negócio é se concentrar, esquecer o que passou de ruim e lembrar apenas do que foi bom. Se apegar no trabalho que a gente vem construindo, que a gente vem fazendo, e para que esse momento turbulento que se criou nas 2 últimas partidas, eles virem e tragam ventos bons para a gente novamente. É pressão no Inter e é pressão no Grêmio. Eu acho que esse Grenal vale mais para o Roger do que para o Argel. Mas essa pressão, ela está ligada a esses 180 minutos. É quase um jogo de mata ou morre para a dupla Grenal. Porque o Grenal do Inter está linkado ao jogo com o Flamengo. O Nacional perder para o Flamengo no meio de semana, amanhã em Cariacica, né? Cariacica. Então só não pode perder o Grenal. Só pena de comprometer a sequência de trabalho. O mesmo vale para o Grêmio. Se o Grêmio perde para o Santos na Arena amanhã, 7h30 os 2 jogos, né? 2 jogos. O Roger não pode perder o Grenal. Não, sob pena de comprometer o seu trabalho. Por que eu acho que vale mais para o Roger? Porque me parece que o Argel está fazendo na arrancada do Campeonato Brasileiro, pelo menos essa é a minha leitura, uma campanha surpreendente, uma campanha da qual não se esperava. E o Grêmio não. Eu, por exemplo, sempre coloquei o Grêmio como candidato ao título, ainda que tenha dito que o Grêmio precisava de reforços. E o Grêmio agora que vai às compras, e o trabalho do Roger, até onde eu sei, não há uma unanimidade dentro do ambiente gremista. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aliás, desde que o Guerra chegou, o Guerra disse, né? Permanência do treinador é com resultado, né? Eu vou dizer, o problema do Grêmio, o Grêmio não tem grupo, né? Quem viu o banco de reservas que o Grêmio teve lá contra o Atlético Paranaense viu que não vai ser o Tilica, o Tontini, o Batista, eles não vão resolver a situação. O Grêmio tem muitos jogadores machucados, né? Eu estou sentindo falta do Pedro Rocha, que é um jogador que não sabe finalizar, mas é o que mais faz o Luan jogar melhor, né? O Douglas saiu. Não tem, o Lincoln não está preparado. E aí, faz o quê? Então o Grêmio tem uma carência enorme no grupo de jogadores. Concordo contigo, mas não pode fazer o que fez lá em Curitiba, Ribeiro. Mesmo com todos os problemas, o Grêmio é mais time que o Atlético Paranaense, não pode aceitar uma derrota como o Grêmio aceitou. Eu concordo, o Grêmio perdeu naturalmente, não é? Claro. Até o fator anímico me surpreendeu. Agora tem o seguinte, Meneghete, vamos combinar, o Grêmio é igual aos outros times. Como o Inter. Não é igual. Como o Corinthians, como o Palmeiras. Não, mas tudo igual. O Grêmio não pode estar na colocação que está no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem time, não tem grupo. Eu tenho disso também, Ribeiro, que o Grêmio não tem banco de reservas. Mas tem conjunto, mas o Grêmio tem time homogêneo para disputar o título. Quantos pontos o Grêmio está no líder? Tá coladinho. Mas saiu do G4, né, Ribeiro? Mas o quantos? E o detalhe é o seguinte, o Santos é emblemática pro Roger, Santos apareceu, o Atlético Mineiro começou a crescer na competição, é outro. Normal. Tá 3 pontos no G4. Flamengo, esse é o problema. O Grêmio tem uma pedreira quarta-feira amanhã. O Grêmio tem o Santos, que é um time que está encaixando no Campeonato Brasileiro. É uma pedreira. Se o Grêmio perde esse jogo, o Grêmio vai com a corda no pescoço no Grenal.
Vai com a corda no pescoço. O Meneghete não vai com a corda porque é muito cedo ainda para ter qualquer corda no pescoço. Tem que analisar o contexto, Ribeiro. Eu estou analisando o contexto. Quando o Guerra Roger, assumiu, é o técnico com maior estabilidade no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tu estás equivocado. Eu quero te dizer o seguinte, quando o Guerra assumiu, eu disse que eu tinha como informação da admiração, do estreitamento de relacionamento que o Guerra tem. Isso não é defeito pro Guerra, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui criticando ele, mas o estreitamento de relação, da admiração que ele tem pelo trabalho do senhor Renato Portaluppi. Também sei vulgarmente disso. conhecido como Renato Gaúcho, que de gaúcho não tem quase nada, é Renato Carioca. Então, ele tem um estreitamento que não é defeito, mas é que nem dizer que o Fernando Carvalho tem relação com o Abel Braga. Isso não é defeito. Isso é uma circunstância. Bom, o Roger, a gente sabe, teve proposta do Corinthians e tem uma sondagem do Tite para a base da seleção e tal. Daqui a pouco o Grêmio pode achar que precisa de um motivador, alguém menos tático e mais motivacional. Porque eu estou dizendo que para o Roger vale muito. Para o Argel, eu acho que o que tem mais estabilidade hoje é o Argel. O que vale para o Internacional deve valer também para o Grêmio. Se o Guerra quer o Renato, que é muito menos treinador que o Roger, apesar de ter tido um período mais longo como treinador e ter conquistas que o Roger ainda não tem, mas a gente olha e vê o trabalho de um e de outro e sabe quem é mais técnico. Se o Guerra quer o Renato, então que se tire o Guerra. O Grêmio está a 4 pontos do líder, O Grêmio o tempo todo tem feito a meta daquele número de pontos no bloco de 5 jogos. Ele só não alcançou a meta agora, na última rodada, no 11º jogo. Foi um bloco baixo agora, E ele saiu do grupo de 4, mas ele está com, 4 pontos do líder. Ele perdeu os seus 2 zagueiros titulares. Ele perdeu jogadores importantes. Não dá para pegar e achar que tudo é sempre culpa do treinador. Mas eu quero dizer que eu não acho que o Roger tem que sair do Grêmio. Aliás, eu disse isso, que nem o Rui Costa deveria ter saído quando houve aquela implosão do departamento de futebol. Eu só estou dando o meu cheiro, a minha vivência esportiva. E eu quero discordar de ti no seguinte aspecto, que vale para o Grêmio tem que valer para o Inter. Nesse caso, não. O Argel foi campeão gaúcho. O Argel disputou uma competição esse ano e foi campeão gaúcho. Tá, foi eliminado da primeira liga. Mas... segundo ele, 2. Mas... Começa a ter material agora. Mas, quando se enfrentaram Argel e Roger, o Argel praticamente ganhou os 2 Grenais, justifico. Ganhou o Grenal do ano passado do Beira-Rio e empatou na Arena esse ano, quando o empate significaria para o Internacional a classificação e para o Grêmio a eliminação. Então era um empate com gosto de vitória para o Internacional. O Roger não ganhou do Argel ainda. Não ganhou. Tu acabou ampliando o espectro da contextualização. Eu estava falando do Campeonato Brasileiro agora. Se pegar mais amplo, nós vamos perceber claramente que o Grêmio teve um envolvimento com a Copa Libertadores que prejudicou o aproveitamento dele no Campeonato Gaúcho. Se o Grêmio não tivesse Libertadores, teria jogado com titulares o tempo todo e muito provavelmente tivesse ido à final do Campeonato Gaúcho, e ganhar ou perder na relação Grenal é coisa normal. É coisa normal. O Argel largou. Poderia ter ido, mas não foi, né? Ele não foi eliminado, né? Não, ele estava na Libertadores, e a Libertadores está no contexto. Bom, e a Libertadores ele foi bem pra caramba, né? Caiu fora na segunda fase, né? Não, foi muito bem. Aliás, fez uma primeira fase maravilhosa. O Grêmio foi muito mal. Foi o melhor classificado, né? Para isso. Não, o Grêmio foi uma catástrofe na Libertadores. O Grêmio foi mal na Libertadores. Foi medíocre. O Grêmio foi mal na Libertadores, mas ele estava na competição. Ele estava disputando paralelamente ao Campeonato Gaúcho. O Inter trabalhava o tempo todo apenas com uma competição. A minha ideia não era fazer comparação. Estou enganado. Mas já que estamos fazendo comparação... Mas não dá para comparar. Nós estamos dizendo que o Inter está tendo um problema de defesa, porque perdeu o Paulão, porque perdeu o Danilo Fernandes, porque se soltou o seu segundo volante um pouco mais e deixou apenas um volante na cabeça da área desprotegendo a defesa. E eu estou dizendo que o Grêmio perdeu o Jeromel, perdeu o Wallace Reis e também perdeu o Maicon. Isso se explica, isso é objetivo, coincide a queda de rendimento do time com a saída de jogadores titulares do sistema defensivo. É isso que eu disse. O que vale para o Inter, vale para o Grêmio. É só por aí. Mais eu não fui. Meu colega José Ribeirão do Pinheiro... Agora ribeirou. Ribeirou, deu uma ribeirada agora. No tempo, inclusive. No tempo que eu estou falando. Parabéns, Elton, parabéns. O Argel, isso não pode tirar. O Argel largou em desvantagem o ano. Mesmo não tendo uma competição importante, o Argel não tinha time para montar. Perdeu o principal jogador. Para aí. Ele largou. O Grêmio ainda tinha uma base. A seleção agora. Esse vai substituir o Messi. Seleção argentina. Ô, Messi, não te vaias! Porque se botarem o D'Alessandro, vai melhorar o time da Argentina. Nós vamos até falar sobre isso daqui a pouco. Pode provocar. Esse é um ponto, que o Argel largou em desvantagem, teve que montar um time.
Ele não tinha quase que ninguém à disposição. O Inter está tendo reforços agora. O Grêmio ainda tinha base do ano passado. Mas que base? Mas a base do Grêmio é insuficiente, Daniel. Para um pouquinho. Qual é o craque do Grêmio? Claro, Ribeiro, não tem craque nenhum. O que o Zé Aldo desconsidera, na minha opinião, e eu defendo a manutenção, eu mudei essa história de ficar demitindo o treinador. Eu não gosto. E até abrir uma exceção agora. Acho que o trabalho do Dunga foi um trabalho, desta vez, insuficiente na seleção. Tá? Eu defendo a permanência do Roger, mas só quero lembrar que na principal competição do ano, o Grêmio foi medíocre. O Grêmio fez uma primeira fase se arrastando na Libertadores. Conseguiu a classificação antecipada. Sim, como segundo colocado, né? Foi um dos piores classificados, se arrastando. E o que é pior, perdeu os 2 jogos, os 2 das oitavas. O Grêmio não respirou nas oitavas. Não teve um momento das oitavas e em 180 minutos assim, não, o Grêmio vai classificar. Não tem, ele saiu perdendo na arena desde o começo do jogo, podia ter perdido por mais ainda e perdeu lá, foi um chocolate. E tem uma outra coisa que nós temos que botar nesse pacote, tá? A informação Daqui a manhã, pouco o Ribeiro, JB pode até evoluir isso aí para nós, tá? O Grêmio buscou reforços. O Grêmio buscou agregar, né? Aí, desde o ano passado, Bobô, tu viu que, né? Henrique Almeida nem farda, quer dizer, fica no banco, mas não é mais alternativa. Mas tá? pode se contratar errado, né? E aí, vão vender o Miller Bolanhos, é o que me disseram. Vão vender o meu. O cara nem estreou já. Acho uma barbeiragem. Tá? Então, acho uma barbeiragem. Não, tu pode até vender, Meneghete. Diz que esse cara não vai nos dar o que a gente quer. Só que se o Grêmio viu nos treinos e viu que o cara não vai... Mas a grana é boa, parece, né, Ribeiro? Então vende. Vamos ver com o João. E tu tem que vender um. Ô, João, nos fala do Bolanhos aí, dessa negociação, mas nos fale também nos dê a interatividade, por favor. Tá, Meneghete, vamos fazer o seguinte, a gente fala sobre o Bolanhos, o Grêmio tem uma proposta por ele de 12 milhões de libras, 54 milhões de reais, é muito mais do que pagou, mais do que a metade do que o Grêmio pagou. A gente repercute isso antes, mas eu quero ouvir o Valmir de Abreu, que fala o seguinte, olha só, sou gremista, mas agora entendo porque o futebol brasileiro está em frangalhos. Dizer que o Paulão é a solução para a zaga de um clube do tamanho do Inter é o fim. O Adriano da Silveira, olá amigos do Donos da Bola, por que o Grêmio não traz o Alexandre Pato por empréstimo ou compra, sei lá, troca? Até no jogo aberto, recentemente, a Renata Fã estava repercutindo isso. O Chelsea não quer ficar com o Pato, o Corinthians não sabe o que vai fazer nos últimos 6 meses de contrato com ele, mas todos que vão falar com ele... Eu entrevistei o presidente do São Paulo na Rádio Bandeirantes, lá do Morumbi, ele disse, olha, os valores são proibitivos. É uma situação pornográfica para o futebol brasileiro, 800 mil de salário, mais o valor que tem que ser pago para o Corinthians. O Lucas Harlacher está dizendo que gostou do cenário, gostaria que também com o cenário novo tivesse como reformular as ideias do Ribeiro Neto. Isso não é possível. O Oswaldo Schmidt, nosso colega de Santa Cruz também, sempre assiste o Donos da Bola, queria isso, mas não vai ser possível. Oswaldo e até o próprio Lucas não temos como... A informação da manhã o João não deu, ele poderia passar para nós. O Bressan está fora. Vou saber. O Bressan está fora. E contra o Rosário, Meneghete, era Bressan e Fred. O Bressan está fora do quê? O Bressan está fora. Não joga mais no Grêmio? Vai pro América ou pro Vitória? América ou Vitória da Bahia. João, tá ok lá, João? Estou aqui. O Bressan está indo embora, é isso? Ontem, o Lipatin, que é o empresário dele, eu passei o dia tentando contato. Ele disse que ainda não tem uma definição concreta sobre essa situação, mas que ele estava trabalhando ontem à tarde em reuniões. E, é claro, a gente sabe que ele está colocando o Bressan em algum outro time. Ele tem 6 partidas, ainda pode jogar o Campeonato Brasileiro. O Bressan não tem mais clima na arena, Meneghete. Vamos falar sobre isso já e sobre Bolanhos também. Segura um pouquinho, Zé Aldo. Vamos falar sobre isso, sobre Bolanhos. E agora o Ribeiro Neto tem a sua mensagem. Diga lá, Ribeiro. Amigos de casa, prestem muita atenção para o que vamos mostrar agora. Eu sou usuário desse produto e posso atestar a qualidade e o quanto traz de benefício para a nossa qualidade de vida. Observem essa imagem da coluna, hein? Olha aí. Reparem na protusão que está dentro do círculo vermelho, comprimindo o nervo. Essa compressão causa dor irradiada. Caso a compressão seja na coluna lombar, a dor pode irradiar para as pernas, conhecida popularmente como dor no nervo ciático. Caso a compressão seja nos nervos da região cervical, ou seja, no pescoço, as dores podem irradiar para os braços. Observem agora como fica a sua coluna utilizando um colchão da Solotec. Repare bem, olha aí, o colchão da Solotec é desenvolvido respeitando as medidas de cada usuário. Assim, é possível o alinhamento da coluna durante o período de descanso, ocorrendo o alívio da pressão sobre as estruturas e, consequentemente, reduzindo ou até mesmo eliminando a compressão sobre os nervos.
Se você acorda com dores na coluna, nos braços ou nas pernas, entenda que o seu colchão pode estar agravando o seu quadro de dor e piorando ainda mais seu problema de coluna. Alinhar a coluna durante o sono é indispensável para ter um dia com mais disposição e reduzir as suas dores. Chega de sentir dor e dormir mal. Ligue agora para o mesmo número que está na sua tela e agende uma visita sem compromisso com um dos consultores de saúde da Sonotec. Os consultores Sonotec atendem no horário que você desejar e em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Sonotec tem loja em Porto Alegre, na Carlos Gomes, 1010. Porém, atende no conforto da sua casa. Ligue agora, agende uma visita. É sem compromisso com os consultores da Sonotec. Ligue agora 51 3062 9090. Repetindo, 51 3062 9090. Chega de sentir dor e dormir mal. Ligue já, 3062 9090. Já voltamos com os donos aqui na Band. Quer dizer que o Grêmio tem o Bolanhos, que pode estar fazendo as malas, o Bressan também, o Groy tem proposta, mas tem gente para chegar também, né, João Batista? Tem sim. Aliás, 2 jogadores podem chegar. O primeiro é Walter Kahneman, zagueiro, 25 anos, 1,83 m pela ficha que nós temos aqui. Ele se destacou pelo São Lourenço, onde foi, inclusive, campeão naquela Copa Libertadores da América de 2014. Está atualmente no Atlas do México e este é o jogador mais próximo de vir. A direção do Grêmio, ele é canhoto e a direção do Grêmio trabalha de uma maneira muito forte e diz que nos próximos dias, eu diria mais, nas próximas horas pode ter novidade sobre este zagueiro. Ele pode ser o defensor para jogar ao lado do Pedro Jeromel. Hoje o que pega é o seguinte, Meneghetti, o Kahneman, ele custa, o time mexicano está pedindo um pouco mais do que o Grêmio ofereceu, mas o Tricolor acha que pode chegar e está bem otimista nessa contratação, Meneghetti. Muito bem, ele é canhoto esse jogador, né? Estaria mais próximo o Kahneman ou o Mas, hein, João Batista? O Mas é uma outra situação. Emanuel Mas, lateral esquerdo do São Lourenço, também campeão da América, mas permanece por lá. Ele já disse que não quer ficar. A situação é a seguinte, ele ainda tem contrato em vigor. Algumas pessoas imaginavam que o contrato estava encerrando, não. Só que ele já disse, não quer mais permanecer. Teve uma proposta do Besiktas da Turquia. Essa proposta não foi adiante, mas ele tem uma outra sondagem da Europa e do Cruzeiro. O Grêmio ofereceu 1,5 milhão de euros. O vice-presidente Alberto Guerra está na Argentina pelas informações que temos e o time, o São Lourenço, quer 2 milhões de euros. Tem 500 milhões de dólares, perdão, a moeda é dólar. 1 milhão de dólares ofereceu o Grêmio e eles querem 2 milhões. O Grêmio tem um representante lá, que é o Alberto Guerra, que está tentando chegar neste valor, ou pelo menos próximo disso. E se conseguir, traz o Emanuel Mas, lateral esquerdo, para resolver e solucionar de uma vez por todas o problema que o Grêmio tem por ali, Meneghetti. Pode contratar, é um baita jogador, faz 2 ou 3 anos que eu digo isso aqui, é um baita jogador e não se justifica que o Grêmio não pague, é 1,5 milhão, então eu vou pagar 2 e traz o jogador e resolve a lateral esquerda. Eu só lamento que o Grêmio vá às compras agora. Praticamente no mês de julho, o jogador chega, tem que se adaptar, quando tiver na plenitude, acabou o Campeonato Brasileiro. Esse é o grande mal, é tipo a contratação, e às vezes se contrata errado, né? Que é a contratação do desespero, né? O que até não é esse caso. O Cadu, quando chegou aqui, o zagueiro disse que vou fazer a mãe do adversário chorar, né? Eu acho que foi essa frase, né? O Kahneman, esse é um pouco diferente, ele bate na mãe. O Kahneman é chegador, ele é jogador raçudo. Esse jogador não, com ele não, do pescoço pra baixo. Eu não acho ele um bom jogador, tá? Acho jogador no máximo razoável. É chegador. O Grêmio precisa de um jogador com uma característica até mais importante do que ser bom. Esse é chegador. Que é de liderança, de personalidade. Tá? Quem viu o time do Grêmio jogar em Curitiba viu a completa ausência de uma linha sanguínea no time. Me faltou alguma expressão mais assertiva. Acho que é isso que depõe. Eu acho que é essa característica que tu estás diagnosticando no time. Faz muito tempo que a gente fala isso, especialmente depois das eliminações da Libertadores. Mas desde o começo do ano é que eu acho que depõe com o trabalho do Grêmio tem uma variável emocional, entendeu? Que está prejudicando, em alguns momentos, a sua equipe. Eu repito, o Grêmio perdeu naturalmente, sem nenhum poder de reação, e só foi se indignar
no final do jogo. Aí seu Ramiro enlouquece e chuta o adversário. Aliás, o teu cara de seleção brasileira aí, ele faz a mesma falta para 3 jogos. É verdade. Ele dá uma rasteira nos caras, tá completamente maluco, né? Então, tá destemperado. E não é assim. O Grêmio não tem isso. Conhece ele, então alguma coisa está acontecendo. Então, o Grêmio não tem isso desde o ano passado. Alguém que chegue e lidere a equipe. A gente sabe, por exemplo, que o Jeromel, ele é um líder para a torcida. Ele levanta no bastidor, ele não é. Sabe, então, o Michael é o capitão, mas ele não é o suficiente. Mas é verdade. Mas não o Kahneman também não, né, Ribeiro? Não adianta. Ele não tem esse. Então não adianta. Ele é um jogador raçudo, ele é chegador, ele é um jogador. Joga mais que o Bressan? Ele chega, né? Ele divide, né? Não, tu tá de brincadeira. Eu não estou de brincadeira, vocês não, ele é melhor que o Bressan. A segunda brincadeira tua no programa hoje, meu querido Meneghel. Qual é a primeira? A primeira foi dizer que o Messi saindo e entrando do Alessandro vai melhorar o jogo. Olha, eu tenho medo do melhor time da Argentina. Tenho medo que melhore. Eu prefiro assim. Depois nós vamos tratar disso. Eu prefiro assim. E agora tu quer dizer que o Kahneman é pior que o Bressan. O Bressan não estou dizendo isso. O Kahneman eu perguntei. Não é pior. Não pode ser pior. Não, bem melhor. Mas é melhor? É bem melhor. Só que é chegador, né? Não é um zagueiro técnico, o forte dele é a marcação. Mas o Jeromel é técnico, embora tenha disposição física e tal. O Grêmio precisa de um líder. O Grêmio tem que ter um cascudão, entendeu? Tem que ter um zagueiro técnico e um que chegue. Essa é a dupla de zague ideal. Não vem com 2 técnicos, não adianta 2 jogadores técnicos sem perfil para chegar. Nós estamos falando a mesma coisa. O Grêmio tinha Rodolfo e Jeromel, funcionava, né? Mas era diferente, né? Eram 2 jogadores técnicos. O Rodolfo ainda tinha um pouco mais. O Rodolfo era jogador de espera e tal. Mas pode ter. A solução para o jogo de amanhã ainda não está. Marcão ninguém conhece. Marcão é um menino que vem aí da base. Não é reposição para Jeromel, não é reposição para o Wallace. Então, eu não sei como é que o Roger vai resolver isso. Não sei se Jailson pode compensar jogando na frente da área. Agora, não é aquilo ali. Jailson não é isso. Esse é um problema do time. O Santos é um time muito bom. Esse é um problema do time ou é um problema do técnico? O Santos cresceu. Esse é um problema do time ou do técnico? Dos dois? Não é possível. Uma coisa eu tô ligado não é na possível. outra. O Grêmio teve 8 formações de zaga, exagerando. Deixa só terminar. Não é, mas é o debate, né? Tá, mas deixa ele falar. Só para debater, tu tem que saber o que eu vou dizer. O Grêmio já teve, exagerando umas 8 formações de zaga. O Grêmio continua tomando gol quase dentro da pequena área. O seu Roger, que parece que 21 gols do Grêmio tomou. O seu Roger, que parece que não pode ser criticado, não sei por que ele conquistou um status que é incriticável, entendeu? Ele tem vacilado, né, nas alterações. Bloco baixo, bloco alto. Especialmente no bloco de meio. Os times estão fazendo muito passe semifinal perto da área do Grêmio. Claro. Então eu gostaria que na sua próxima dissertação o Roger falasse a respeito também das alterações que ele dissertasse como é que consertam a defesa que tem Marcelo Hermes na lateral esquerda, Bressan no miolo de zaga, o Wallace Oliveira na lateral direita. Se tu conseguir isso, leva para o Roger, que eu tenho certeza que ele vai ter mais admiração das pessoas ainda. Tu quer botar a culpa no técnico se a direção dá para ele o jogador suficiente? Eu falei que é incriticável. Não é. Vai lá, João Batista Filho, Central Band do Esporte. Na nossa página no Facebook aqui, o Charles está falando sobre o Kahneman. Se realmente vier, é um excelente reforço. Zagueiro de imposição física, muito bom na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. O Evanei Senna e o Gerard Bono, os dois estão criticando aqui porque o Grêmio é o rei das especulações, que só inflama a torcida e acaba não trazendo nenhum jogador. O John Lehmann está falando que é um bom reforço para elenco. Esse zagueiro lateral, mas serão 2 reforços para titularidade. Ao meu ver, o Grêmio só precisa de mais um meia criativo. A direção está olhando o mercado aí, mas parece que não está conseguindo grandes novidades pelo que a gente sabe. Sobre o Mas, lateral esquerdo também, que o pessoal repercute na nossa página do Facebook. O Grêmio não tem dinheiro, o clube falido, tá falando o Wagner Dierings. O Ramin tá falando que jogou muito nos 2 jogos contra o Grêmio na Copa Libertadores da América. O Alvonir tá dizendo que só se mostra gols desse jogador e que tem que mostrar os fundamentos, se ele é bom ou não, lateral esquerdo. Mas é que o Mas é um cara que vai muito pra frente e que acaba fazendo bons lances. O Charles está dizendo que é mais um lateral fraco defensivamente. Errar uma vez acontece, mas errar 2, aí 3 pontinhos, reticências. Tem um último cidadão aqui que eu não peguei o nome dele, tá dizendo que é mais um zagueiro baixo. Na realidade, o Kahneman tem 1,83 e é um zagueiro que não é tão alto assim.
deixa eu só dar o nome dele aqui, o Jonas Costa, bom zagueiro, mas não vem, isso é para iludir o torcedor, Meneghetti. Mas o Mas é bom jogador, eu quero referendar isso, mas o que o técnico pergunta é verdadeiro, ele é melhor no aspecto ofensivo do que no sistema defensivo. O técnico São Lourenço o protegia, mas é um jogador que do meio para frente tem uma qualificação no passe, na infiltração, na combinação de jogada, na conclusão, ele é muito bom jogador. Então esse aí eu acho que vale a pena. Diga lá, Daniel Oliveira. Meu amigo, a vida a dois merece cuidado e dedicação. Se a mesmice do dia a dia anda atrapalhando o seu relacionamento, ativo para ficar nativa sempre, não é mesmo, Luciana? É isso mesmo, Daniel. A rotina, ela desgasta qualquer relação. Mas para você dar aquele up a mais entre quatro paredes, Ativo, o estimulante do homem moderno. O Ativo vai agir no seu corpo por vários dias e é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Ligue 30810700, 30810700. Fim do mês está aí e tem muitas vantagens esperando por você. O primeiro pagamento só lá em agosto e a parcelinha a partir de R$ 21,42 e pacotes promocionais com muito desconto e entrega grátis e sigilosa para todo o Brasil. 30810700, Ativo, 30810700, Daniel. Ligue agora e ganhe um baita presentaço na compra do Ativo, 30810700. Ativo é você na ativa sempre. Excelente, Daniel. Olha só, o Brasil de Pelotas joga hoje, 7h15 pela Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio do Café, em Londrina, contra o Londrina. O Brasil que vem de uma vitória, que vitória suada. A gente tá vendo os lances aí, ó. Venceu lá no Estádio Centenário, estádio do Caxias, em Caxias, 2-1 o Bahia, golzinho lá nos estertores, no finalzinho da partida. É sétimo lugar, está numa zona intermediária da tabela, com 19 pontos, mas está próximo para chegar no G4. Mas eu não me estressei positivamente quando o Brasil estava na parte de cima da tabela. Assim como não me estressei eventualmente agora, que ele veio, antes dessa vitória, com maus resultados que o fizeram cair na classificação. O Brasil tem que permanecer na Série B. Vamos deixar bem claro, tá? Ele está iniciando agora na Série B. Claro para ti, né? Se puder subir, melhor, né? Mas é mais difícil. Pergunta pro técnico do Brasil se ele se estressou. Não, peraí. Está sem estádio, Meneghetti. Bem, mas se subir, subiu. Tá bom, tudo bem. Se for campeão, melhor. Mas exatamente. Mas não vai ser isso. Esse papo de que, não está estruturado. Mas o que é o Brasil? É subir e ter a possibilidade de, no ano que vem, 2017, ter jogos contra Internacional, Grêmio, Flamengo, Corinthians no seu domínio, ou não ficar mais um ano na Série B? Eu acho que é melhor ficar mais um ano na Série B, Meneghetti. Tu tem que se organizar como clube. Financeiramente. Claro, porque aí é o seguinte, aí ele sobe para a primeira divisão, o primeiro a cair. É isso aí. Então não adianta. Sim, ele faz um ano jogando a contas, faz renda, um ano contra grandes clubes, projeta jogadores. Meneghetti. Faz plano de sócio. Peraí. Meneghetti. Vem cá, gente. Mas renda ele faz renda na Série B. Série B. Que o Brasil não vai ficar na Série B 10 anos, na Série A 10 anos, né? Não, vamos combinar também que se ele bobear, ele não fica nem na Série B. Claro. Então ele tem que tentar ir para A, para pelo menos ficar na B. Bom, assim, ó, eu vou ser mais... Eu sei que é lúdico querer que o Brasil vá para a Série A, porque tem uma torcida maravilhosa, um clube fantástico, todo o nosso... Que lúdico? Tu não sabe o que é lúdico? Não é lúdico. É quase uma utopia. Não é, Ribeiro. Aí que tá. Não é possível. É difícil e é quase impossível. Mas é viável. É que assim, ó. É complicado, é claro que é. É que, Meneghetti, se fosse outra pessoa, eu usaria outros adjetivos, entendeu? Se fosse o Danielzinho, eu diria assim, Danielzinho, para de ser demagogo e jogar pra torcida. Como tu é tu, então tem uma coisa mais carinhosa, mais amena, porque sabe como é que é. Tem que ter um certo cuidado. Então agora é o seguinte, vai pedir carona pra ele agora, então. Por a gente pensar pequeno, às vezes o Estado vai se encolhendo, os times vão se encolhendo. Claro. Tu tem que ter metas altas. Eu entendo o que ele está dizendo. Mas tem que sentir a competição, Zé. E para a torcida do Brasil, para a história do Brasil, alcançar a primeira divisão, voltar à primeira divisão, é um marco altamente relevante e que traz recursos, traz um crescimento financeiro. Autoestima do torcedor. Isso é óbvio. Por que tu está mandando contra? Porque eu estou vendo a realidade.
Qual é a real? O Brasil não tem nem estádio para jogar atualmente, Zé Aldo. Isso é uma outra coisa. Outro não, isso é tudo. Cruzeiro e Atlético Mineiro quase caíram. Internacional quase caiu, todos sem estádio. Por que o Brasil de Pelotas é diferente dos outros? Peraí um pouquinho. Sabe a diferença das cotas dos times da primeira divisão para os times da segunda divisão? Vou falar de time e de referência local. Com as cotas da primeira divisão, o Brasil constrói o estádio, tem apelo para mobilizar a sua massa, mobilizar os seus apoiadores. No sopetão, não. Ele termina o estádio em questão de meses. Mas não é questão do estádio, cara. É um choque tu sair da 100 em 2 anos, tu tá na Série A. Se tu não te preparar, tu vai cair de novo. O que aconteceu com o campeão inglês? Não ouviu o Ribeiro. Vamos lá. Foi campeão inglês. O Leicester é legal. O pior é o seguinte, dito isso por alguém que se agarra na bandeira há 10 anos de que o futebol está nivelado. Está tão nivelado que o Brasil não pode sonhar e ir para a Série A. A tua tese foi desmanchada com a Copa América. A tua tese ficou desmanchada quando os dois melhores do continente chegaram na final pelo segundo ano consecutivo. O Chile só ganha a Copa América, Meneghete, não vai ganhar mais nada. É um futebol emergente, Ribeiro. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. A utopia de Leonardo Meneghetti e a demagogia de vocês dois, entendeu? Como de vocês dois? Claro, tu também tá na cabeça. Não, eu não tô. Eu tô contigo. Então comigo, então. A utopia de Leonardo Meneghetti e a demagogia só do Zé Aldo, entendeu? Ele não ouve o que a gente fala, o que é pior. Ele não ouve o que o Paulinho fala lá horas, sempre ele ficar, que agora chegou a vez da oral, então eu vou ter que ficar em silêncio aí, entendeu? Isso aí, Ribeiro. Vai aí, te posiciona, porque disso eu sei que tu entende. Diga lá, Ribeiro Neto. No mês dos implantes, a Oral Sim traz uma semana diferenciada. A rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil está oferecendo um formato de atendimento muito especial para você. É a última grande oportunidade deste mês de junho para você reescrever a sua história e garantir o melhor tratamento com implantes dentários. Ligue 0800 404 4400 e agende a sua avaliação. Olha esse vídeo. Será que ainda dá tempo de ter um belo sorriso? É claro que sim. A Oral Sim está com uma semana de oportunidade para você realizar seu implante dentário e voltar a sorrir. Ligue agora 0800 404 4400. Realize já o sonho do seu implante dentário. Mas atenção, é a última grande oportunidade do mês. 0800 404 4400. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Aproveite essa semana que a Oral Sim está dedicando exclusivamente para você. Eu vou repetir, 0800 404 4400. Chega de sofrer com dentadura ou ponte móvel. Procure uma clínica que se preocupa de verdade com o seu sorriso e com a sua saúde bucal. O Dr. Charles e toda a família Oral Sim está esperando a sua ligação. 0800 404 4400. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários. Beleza, Ribeiro, olha só, o Internacional apresentou ontem, o jogador já está contratado, já está inclusive treinando, trabalhando, aquela que talvez seja a sua última contratação, pelo menos para esse campeonato brasileiro, que é o argentino Ariel, jogador que vem do futebol mexicano, vai ficar pelo menos um ano no Internacional e depois vai jogar no futebol dos Estados Unidos. E o Ariel aguarda agora pela liberação da CBF para ficar à disposição do técnico Argel. Vamos ver como foi. Que estilo, hein, Ariel? O novo reforço colorado chegou de uma maneira que contrasta com as características dentro de campo. O jogador sempre foi conhecido por ser um típico centroavante, futebol brigador e de força física. Mas com o estilo de jogo do Inter, ele combina sim. Gosto do trabalho do Argel, que acho que o Inter é o time com mais cruzamento do futebol brasileiro, então isso é bom para meu jogo, né? Ariel tem 28 anos. Atuou nas 2 últimas temporadas pelo Pachuca, do México, onde foi campeão mexicano nesse ano. O centroavante já conhece o futebol brasileiro. Entre 2008 e 2010, vestiu a camisa do Coritiba. Melhorei também a experiência, sabe? Quando cheguei aqui tinha 19 anos. Acho que o tempo deu essa melhorada, sabe? Pela passagem que joguei em muitos times, então isso foi que melhorou a Ariel do antes, sabe?
O Ariel estava no Pachuca, mas o contrato de empréstimo dele com o Inter é um pouco diferente. O argentino já havia sido negociado com o Portland Timbers, dos Estados Unidos. E foi o clube americano que aceitou emprestar o centroavante para atuar por 1 ano no Beira-Rio. O argentino já treina no clube há alguns dias. A apresentação demorou para acontecer porque o Inter ainda não tinha todos os documentos. Agora já pode jogar contra o Flamengo amanhã. E olha que no domingo tem Grenal. O Grenal, quero jogar esse jogo. Esse jogo é muito bom, com muitas expectativas boas. E esperemos jogar quarta-feira e o Grenal vai ser um jogo, um campeonato à parte. Eu vou dizer um negócio aqui, eu quero ouvir do João quando é que ele vai jogar. Eu sei que depende da CBF, mas qual é a previsão que o Internacional tem. Eu que critiquei quando o Internacional contratou esse jogador, passei a me dedicar depois a olhar um pouco mais os vídeos de jogos, de lances do Ariel. Isso está à disposição de todo mundo hoje na internet, né? E ainda que eu defenda que o Internacional tivesse que contratar o Nico Lopes, o Inter desistiu oficialmente, o jogador pelo menos anunciou que desistiu, acho que não é lá, o Internacional precisaria de um outro centroavante, com velocidade, no estilo do Nico Lopes, no estilo de Nilmar, que se encaixaria com o Valdívia, com o Sacha. Eu tenho uma intuição de que esse jogador vai dar certo. Não estou dizendo que ele vai ser o goleador do Campeonato Brasileiro, mas eu tenho um palpite de que o Ariel vai dar certo e vai empilhar gols e vai ajudar o Inter do Argel. Ô João, qual é a previsão que se tem para o Ariel ficar à disposição já para amanhã ou apenas para o Grenal e talvez nem para o Grenal? Existe uma pequena chance que o Internacional consiga. A situação é a seguinte, hoje às 15 horas o Inter embarca para Vitória no Espírito Santo. O jogo é amanhã às 7h30 contra o Flamengo em Cariacica, que é ali pertinho. O Colorado chega às 9 da noite, é uma viagem longa. Se a direção tiver vamos dizer assim, uma sinalização da CBF que o Ariel pode estar ainda hoje no BID, o Ariel viaja. Hoje ele treinou entre os reservas do time colorado. A esperança, aquela última esperança dos dirigentes colorados é que o Ariel esteja na delegação hoje à tarde e embarque para o Espírito Santo. Caso contrário, ele fica à disposição para o Grenal. Então não admite demorar tanto tempo assim para colocá-lo no BID. Em uma última situação, está treinando bem, Meneghetti, fez gols. Hoje o Maurides até foi melhor do que ele, fez mais gols do que o Ariel no treinamento. Mas ele tem marcado gols, tem feito boas paredes, está jogando bem. O Ariel está treinando bem com a camisa do Internacional, sim. Tem problema aí da defesa titular, né? Maurício está se consagrando em cima da defesa titular do Inter, pelo que eu entendo. Ele tem no time reserva o Maurício, a exemplo do Ariel, e estão fazendo gols aí na defesa titular. Mas enfim, às vezes tem treinamento que não é contra a defesa titular, é treinamento tático, de posicionamento apenas, mas eu acho que esse jogador, o Argel, poderá fazer um bom esquema de jogo com ele. O Maurício vem da Europa, depois de uma temporada boa lá, ele evoluiu, amadureceu, ele agregou alguma coisa à sua característica, ele continua sendo um jogador de força, de tal altura, de bola aérea, de trombada e tal, mas ele melhorou em relação a ele é mais alternativo que o Bruno Bai. Não tenho dúvida disso, concordo contigo em gênero, número e grau. Eu acho que o Internacional tem que emprestar ou vender o Bruno Bai. Emprestar fazer uma Série B. O Internacional também precisa emprestar o Bruno Baio para um clube que cruze bola alta para o Bruno Baio também, né? Que aí já facilita mais. Mas aí tu entra num assunto que eu queria falar sobre o Ariel. Não adianta o Ariel, quando você colocar no time internacional, conseguir jogar para ele, né? Não, mas o Ariel tem característica diferente, Ribeiro. O Ariel joga com a bola no chão. Joga no chão, mas ele é o cara que o Argel pediu o Ariel por causa da bola aérea. Não te engana. Ribeiro, só um pouquinho. Isso é uma virtude, mas o Ariel é um jogador que sabe trabalhar com a bola no chão. Beleza, melhor para ele. Eu não sei se vai dar certo. Esse jogador tem que ter evoluído muito. Depois do que se viu dele no Curitiba. Mas ele é um jogador. Jogou no Curitiba 2006 ou 2007? 4 anos já, né? Faz tempo. Daqui a pouco, né? Agora, para ferrar, com dois narradores aqui, ele botou o... Não, é Ariel. O nome o sobrenome dele, Nahrolpan. Ariel. O Daniel e o Zé foram narrar assim, então vão quebrar a língua, né? Mas eu não entendi por que aquilo ali. Não sei o marketing, o que quis. É a expedição. Nahrolpan, o narrador aprende rápido, decora e vai embora. Mas como produto de apelo de marketing... Olha, eu vou dizer o seguinte, é um sobrenome do cara. Forte. Se ele faz... Ariel é um nome... Se ele fez, é porque deu certo. Não é burro, né? Ele tem que fazer gol, é bem parecido com o Ariel, Ribeiro. Não é isso. São os óculos. Os óculos são iguais, é por isso que dá... O Ariel é meio que... Eu tenho muito mais... O Naso também lembra um pouco. O Ariel é meio que uma mistura de dois colegas, né? Um traço do Luiz Carlos Reck. É um traço do Reck e um redondo do Ribeiro. É isso.
É um traço do nosso Luiz Carlos Reck, que estará comandando o Donos da Bola aqui na Band TV no próximo sábado, 10:07, 18h50. E o redondinho, aquele redondinho ali, luxosinho do seu Ribeiro Neto. É ou não é, senhora? Que legal. Agora não dá para chamar o Daniel Oliveira, né, ó, Paulinho? Né, meu caro Paulo Pires? Eu ia chamar Daniel Oliveira, agora eu vou ter que segurar. Tem interatividade aí, ô JB? Tem interatividade sim, a Vitória Walker tá na bronca com vocês aí de baixo. Esses homens do Donos da Bola falando de futebol são piores do que as mulheres falando de homens e sapatos com as amigas. Tudo bem, Vitória, você tá chateada, fazer o quê? Volta pra ti aí, Meneghete. Muito bem, vai lá, Daniel Oliveira. A NET tem multivantagens para você fora e dentro de casa. Só na NET você tem o Now com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e o Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês, por 3 meses no Combo Multi. Isso mesmo, são só 50 centavos por dia e ainda ganha um ponto adicional extra em instalação gratuita. Visite a nova loja na Rua Silveiro 1111, no Menino Deus, ou ligue 0800 200 0904, 0800 200 0904. Consulte condições de aquisição. Já voltamos com os donos aqui na Band. Do pênalti, e a pergunta é do Luciano Souza, aqui de Porto Alegre. Luciano Souza, obrigado pela tua participação conosco. Em caso de derrota no Clássico Grenal, quem corre mais risco de ser demitido? Argel ou Roger? Te pergunta o Luciano, Zeldo. Pela permanente má vontade de uma certa ala da torcida do Internacional, eu vejo o Argel com mais riscos, mas eu não vejo grande risco de nenhum dos dois. Muito bem, diga lá, João Batista Filho, na Central Band do Esporte. O zagueiro Marcão, do time B do Grêmio, do grupo de transição, é a novidade entre os relacionados no tricolor. Ele era capitão nas categorias de base, muita personalidade e defensor. Concentra pela primeira vez, estamos vendo as imagens do Marcão, que concentra junto com o Guilherme, também atacante da base. Muito bem, voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Tchau.